Olá, amigo internauta. Eu sou o professor João Saraiva, das disciplinas de Filosofia e Sociologia, aqui da Organização Educacional Farias Brito, a escola que mais aprova no Brasil, no ITA, no IME e também em Medicina aqui no estado do Ceará. Com certeza, uma das melhores escolas do Brasil. E nós estamos juntos com o curso Agora Eu Passo, o melhor e maior site, página de concursos do Brasil, nesse projeto maravilhoso, pioneiro, que é o Estude para o Enem. Hoje, com uma aula inaugural com o pessoal de Ciências Humanas. Já, professor Sampaio de História e professor Adriano Bezerra de Geografia. Vamos conversar um pouquinho, nesse momento, sobre filosofia e sociologia. Nós vamos dar um enfoque hoje grande na competência da área 5. Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Vamos, portanto, no nosso campo de atuação de filosofia e sociologia, falarmos um pouco dos movimentos sociais, um pouco sobre cidadania. Ora, nos últimos tempos temos falado muito a nível de mídia, de imprensa como um todo, jornal, TV, sobre a importância dos movimentos sociais. Na verdade, os movimentos têm eclodido com muita força nos 4 cantos do Brasil. E esses movimentos têm sido abordados com muita frequência nas questões do Enem. Não só os movimentos de cunho nacional, mas também os de ordem internacional. Aqui nós temos algumas imagens para você sobre alguns dos movimentos que marcaram a história recente do Brasil. Sobretudo, a partir da ditadura militar até o momento atual, esse momento que precede a Copa de 2014. É importante que se diga que, apesar de se falar bastante que o povo brasileiro é um povo pacato, é um povo passivo, não é bem isso que nos diz a história. Nós temos relatos que desde o primeiro século de colonização portuguesa no Brasil, os nossos antepassados se moveram, se agitaram contra a imposição da maneira de ser. Portanto, o que nós costumamos falar, até como chavão, nos movimentos recentes de 2013, que o gigante acordou, talvez esse gigante nunca tenha dormido completamente, já que o nosso povo, historicamente, é um povo de luta, como nós veremos daqui a pouco. Mas do que se trata um movimento social? Ora, os movimentos sociais nada mais são do que ações sociais coletivas de caráter sociopolítico, cultural, que tenta viabilizar uma maneira para que a população possa atingir os seus direitos, possa conquistar as suas metas, resultados, tudo isso em um curto espaço de tempo. Na verdade, os movimentos sociais, eles tentam, de uma maneira emancipatória, a partir de ações coletivas, conscientizar e trazer o povo para o seu lado, para com isso forçar as entidades, as organizações, as instituições a dar aquele efeito desejado na movimentação. Na atualidade, os principais movimentos sociais atuam em meio a redes sociais, se fazendo difundir a partir, por exemplo, das páginas de Facebook, das páginas até mesmo do finado Orkut, tudo isso com o intuito de trazer as pessoas para o seu lado a partir da conscientização, do alerta desses movimentos. É importante também que se diga que os movimentos eles são muitas vezes divididos entre aqueles progressistas e os conservadores. Os conservadores são aqueles movimentos que não querem mudanças muito imediatistas e procuram impor mudanças dentro de interesses particulares, de grupos, de forças, utilizando para isso táticas muitas vezes sectárias, destrutivas, radicais, com o intuito de inibir alguns outros movimentos opositores. Enquanto que os movimentos considerados progressistas, eles procuram atuar em rede, procuram perceber aquilo que não vai bem no país, aquilo que não vai bem em uma determinada região, para que, com isso, se possa lutar
contra a exclusão e por uma inclusão social ainda maior. Esses movimentos hoje atuam, como eu disse anteriormente, muito em rede, se utilizando dos meios tecnológicos para sensibilizar e trazer as pessoas para o seu lado. Esses movimentos são de ordem social, né, envolvendo muitas vezes laços familiares, de amizade, tem temáticas específicas, como as temáticas de gênero, as temáticas socioculturais, ligadas à etnia, ligadas à dimensão religiosa, ligada também à questão governamental, né? Movimentos tais como aqueles que querem um orçamento participativo e os movimentos também de entidades afins, como os movimentos promovidos pelas organizações não governamentais. É importante que a gente lembre sempre que o Brasil ele tem movimentos desde a sua origem, né? Ora, ainda no período colonial, os povos indígenas, eles não aceitaram a imposição dos portugueses, que muitas vezes queriam escravizá-los para conseguir tudo aquilo que era de seu interesse. Da mesma forma, de maneira muito parecida, também os escravos africanos que foram trazidos para o Brasil não aceitaram de maneira passiva aquela imposição. E muitas vezes, ao fugir da situação de escravismo em que eles estavam submetidos, eles criaram os quilombos, que era uma forma de resistência. Ainda poderíamos citar aqui os movimentos de independência, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Todos esses movimentos que faziam perceber que o povo brasileiro não era um povo tão pacato, que as pessoas que aqui estavam já tinham consciência do que elas queriam. No período imperial, ainda tivemos muitos movimentos de grande força e movimentação. Movimentos, por exemplo, pelo fim da escravidão e contra a monarquia. Esses movimentos, eles tomaram muita força e, de alguma maneira, o movimento abolicionista e republicano fizeram com que o Brasil passasse por um momento de grande conturbação devido à força que esses movimentos possuíram perante as camadas sociais, tanto populares como também entre os intelectuais de sua época. O movimento abolicionista, por exemplo, só para citar como referência, agregou desde políticos intelectuais até mesmo muitos negros, pardos, pessoas que haviam sido libertas há pouco tempo, né, e que sofriam com os proprietários de terra. Já o movimento republicano, denominado pelas categorias, pelos segmentos mais ricos da sociedade, buscava muitas vezes o poder, né, sem a presença do imperador, sem a presença, né, da monarquia, digamos assim. Esses movimentos, eles foram construídos em cima de muitas lutas, de muitas batalhas e também, obviamente, tinha que ser, infelizmente, com o derramamento de muito sangue. Ora, a partir do fim do século XIX, início do século XX, outros movimentos foram muito fortes na nossa história. Poderíamos destacar aqui o movimento de Canudos, no sertão baiano, e o movimento de contestado, envolvendo o estado do Paraná e Santa Catarina, né? Movimentos de resistência de muitas batalhas, né, que levaram muitas pessoas a serem massacradas pelo fato de não serem permitidos ou não serem reconhecidos pelo governo brasileiro. O movimento de Canudos, apenas para poder destacar, foi o movimento de Antônio Conselheiro, né? Alguns chegam a lembrar esse movimento como sendo o primeiro movimento que se aproximou do comunismo idealizado posteriormente por Marx. Ora, ainda nas primeiras décadas do século XX, não poderíamos deixar de citar a revolta da vacina e a revolta da chibata, né? O primeiro como sendo uma forma de resistência das populações mais pobres, sobretudo no Rio de Janeiro, contra a obrigatoriedade de tomar a vacina contra algumas pestes que estavam ocorrendo. E o segundo, a revolta da chibata, foi um movimento de negros, né, que viviam na Marinha Brasileira, que queriam melhores condições e que não aceitavam os maus tratos impostos pelos oficiais brancos da Marinha Brasileira. Mesmo proibido, no período em que o Brasil passava por muitas transições, as greves operárias e também o tenentismo marcaram um dado momento de nossa história. Ora,
O operário brasileiro, historicamente, sempre teve uma certa vigilância para que ele não pudesse ultrapassar os limites impostos pela classe burguesa. Apesar disso, nas fábricas do sudeste do Brasil, era muito comum, tanto no Rio e em São Paulo, que os movimentos, muitas vezes até de cunho anarquista, pudessem surgir mobilizando as pessoas contra as más condições, contra os maus tratos provenientes das empresas. É importante que se diga que no período de 30 a 45, marcado pelo domínio, pelo governo de Getúlio Vargas, nós tivemos também grandes movimentos. O movimento da Ação Integralista Nacional, um movimento que até certo ponto tinha uma tendência fascista, liderado por Plínio Salgado, foi fracassado com a tentativa de golpe em 38, mas mobilizou muita gente, né, em favor desse movimento conservador. Enquanto que a Aliança Nacional Libertadora, né, liderada por Luiz Carlos Prestes, que tinha uma tendência, digamos, mais socialista, também mobilizou muitas pessoas, sobretudo em 35, né, quando se tentou dar um golpe militar, né, mas também foi um movimento fracassado. De 46 a 64, os movimentos nacionais, como o Petróleo é Nosso, como os movimentos grevistas e os movimentos agrários, foram eles que passaram a ocupar a posição de destaque em nosso país. Mesmo com o golpe militar de 1964, os movimentos de trabalhadores e agora também de estudantes continuaram atuantes. E até 1968, quando se instituiu o AI-5, o Ato Institucional número 5, esses movimentos protagonizaram grandes embates com a repressão, com a polícia, com o exército brasileiro. É importante que se diga que esses movimentos, tanto de trabalhadores como de estudantes, foram os principais agentes a não permitir, a não aceitar de maneira passiva o golpe militar instaurado pelos militares. Golpe esse que logo mais vai ser melhor trabalhado pelo nosso professor, pelo nosso grande professor Sampaio, quando ele for abordar, né, esses 50 anos de golpe militar que nós comemoramos agora entre o dia 31 de março e o dia 1º de abril. É importante que se diga que, principalmente após o governo de Ernesto Geisel, mais ou menos o finalzinho do período de poder dos militares, o momento em que já se havia uma abertura, uma tentativa de abertura democrática, já se vinha com a anistia, nós tivemos muitos movimentos também de igual importância. Além do movimento pela anistia, do perdão aos presos políticos, aqueles que haviam fugido do Brasil, agora nós vamos ter também outros grandes movimentos, como o movimento pelas eleições diretas, o movimento Direta e Já, que fez com que muita gente viesse às ruas pedindo a volta à democracia, o direito ao voto direto. Um destaque todo especial para o congressista Dante de Oliveira. Os movimentos grevistas também da região do ABCD paulista e também os movimentos dos trabalhadores rurais, tendo principalmente o MST à frente, que lutava por uma melhor condição para aquelas pessoas que historicamente estavam oprimidas, estavam sendo desleixadas, deixadas de lado pelo governo nacional. Ora, são muitas informações, no entanto, informações para que você saiba, que você perceba, né, que o povo brasileiro, esse gigante que na verdade o nosso povo costuma ser historicamente, precisa ser relembrado. Afinal de contas, dos últimos anos se passou a ideia de que o povo brasileiro é um povo de que tudo aceita, que aqui as manifestações, os movimentos não levam a canto nenhum. Isso é uma inverdade. Para você ter uma ideia, a partir da Constituição de 88, nós vamos ter garantido em lei o direito à manifestação. Em 88, de 88, na verdade, até os dias atuais, nós vamos observar uma série de outros movimentos que vão desde a efetivação dos direitos existentes, garantidos pela Constituição, até a conquista de novos direitos, na qual nós estamos sempre percebendo que precisamos. Movimentos negros, movimentos de mulheres, movimentos indígenas, ambientalistas, sem terra, sem teto, todos esses movimentos buscam sempre alcançar novos espaços políticos, buscam alcançar melhores condições em importantes debates realizados por essa sociedade que busca se tornar cada vez mais politizada. Não podemos nos esquecer que nos últimos anos o movimento Fora Collor
né, o movimento de impeachment do então presidente Collor de Mello, o primeiro presidente eleito pelo voto popular, eleito diretamente após esse longo período de ditadura, e o movimento também chamado por alguns de Primavera Brasileira, realizado entre maio e junho do ano passado, foram talvez os últimos movimentos de destaque de nossa história. Mas é importante também que a gente perceba que os movimentos sociais, eles estão sempre acontecendo e quando a gente menos espera, aquilo que aparece está tranquilo, espera, que a gente acha que está adormecido, volta com muita força, se desperta. A luta em defesa das culturas locais contra os efeitos da globalização são uma prova de que no Brasil e no mundo as pessoas não estão aceitando passivamente a imposição das classes dominantes. O Fórum Mundial Social, né, que ocorre paralelo ao Fórum de Davos, né, mostra como as pessoas em todo o mundo elas estão preocupadas com os impactos econômicos do mundo capitalista, do mundo globalizado. Nós estamos também lembrando a reivindicação da ética da política, que é um movimento que ainda hoje está muito forte, sempre vigiando a atuação dos governos em prol de que eles possam aplicar os recursos em benefício da maior população necessitária. Vamos ver também com muita força, nesse momento atual, os movimentos das minorias sexuais, né? A parada gay, que ocorre hoje em grandes cidades, na maioria das capitais brasileiras, o movimento religioso, né? A marcha com Jesus, né? A marcha que é promovida em muitas capitais a partir da Igreja Católica com relação aos temas que envolvem muitas vezes a campanha da fraternidade, sempre com a temática social, né? A luta pelo reconhecimento de alguns valores e até mesmo a luta, segundo alguns, por direitos que não deveriam estar sendo vinculados na mídia, mas que têm movimentos em benefício, como a Marcha da Maconha, eles devem ser lembrados como movimentos sociais, movimentos de cunho popular, né? Tudo isso nos faz perceber que os movimentos muitas vezes atingem aspectos da subjetividade das pessoas. Esses movimentos, eles têm projetos, eles têm planejamento, eles têm interesses, né? Afinal de contas, esses movimentos não nascem de uma hora para outra de qualquer pessoa. Muitas vezes tem grupos por trás que necessitam desses movimentos para se permanecer forte e muitas vezes para ocupar uma posição de destaque na sociedade. Quais são as estratégias utilizadas por esses movimentos sociais? Será que todos esses movimentos, como alguns teimam em dizer e querer incutir em nossas cabeças, são de ordem anarquista, são de ordem baderneira? Na verdade não, pessoal. Muitas vezes o reflexo do que a imprensa às vezes chama de baderna, chama de radicalismo, na verdade nada mais, nada menos do que uma forma de responder a forma arbitrária com que muitas vezes eles são questionados, eles são impedidos de se manifestar. Na verdade, as estratégias utilizadas pelos movimentos sociais hoje no Brasil e no mundo são de denúncia, de pressão direta, de mobilizações, de marchas, de concentrações diante de prédios públicos, de passeatas e negociações. O único problema é que muitas vezes os nossos representantes oficiais, os nossos representantes maiores, não se sentem à vontade ou não têm argumentos para sentar e, diante dessas manifestações, encontrar um consenso que possa levar a ser atendido a alguma dessas manifestações ou mesmo a ser simplesmente obedecido àquilo que a lei já diz. Muitos desses movimentos não querem mais nada de novo, eles querem que simplesmente aquilo que já é garantido por lei na nossa Constituição seja aplicado, mas que infelizmente, até por falta de conhecimento do povo, muitas vezes é subjugado, muitas vezes não é feito. É importante que se diga que hoje em todo o país, esses movimentos eles estão organizados. Eu citei aí, não dá para a gente poder ler cada um deles, mas você deve estar vendo aí do nosso lado que são vários os movimentos sociais
organizados em todo o país. Desde movimentos de moradia e reforma urbana, passando por movimentos de solidariedade e apoio aos meninos e às meninas de rua, aos adolescentes, aos portadores de doenças sexualmente transmissíveis, o HIV, movimentos sindicais, né, destacando aí o poder que a Central Única dos Trabalhadores tem, que a Força Sindical possui, né, os movimentos de ordem rural, como o Sem Terra, como a CONTAG, movimentos étnicos, raciais, de gênero, ambientalistas, de inclusão produtiva, movimentos de comunicação por uma imprensa livre, movimento de direitos humanos, movimentos religiosos, não podemos esquecer de citar a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, né, que se reúne sempre buscando esse diálogo interreligioso para que a gente construa uma sociedade mais unida, mais próxima, mais fraterna. Os movimentos de democracia participativa, os movimentos de estudantes, destaque para a UNE, para a UBS, para a própria União da Juventude Socialista, né, muito presente nas principais capitais, os movimentos de educação, buscando uma educação de melhor qualidade, os movimentos de saúde, movimentos culturais e de servidores públicos. É importante que a independência e a autonomia desses movimentos só vão acontecer de fato se algumas coisas forem bem seguidas. Primeiro, o movimento social ele tem que citar, ele tem que saber como agir, ele necessita, portanto, ter projeto. Esse projeto tem que ter muito claro aonde eles querem chegar, o que eles propõem. É necessário pensar nos interesses dos grupos envolvidos. Esses interesses não podem ser simplesmente particularizados, não pode ser apenas para beneficiar minorias que muitas vezes se utilizam desses movimentos para se promover. Tem que se ter um planejamento estratégico, meta, programa. Se eu não posso conseguir tudo aquilo que eu me proponho, se eu conseguir uma parte ou aquilo que é mais significativo, ótimo. Aconteceu algo parecido com os movimentos que aconteceram no início de maio e junho no Rio e São Paulo, que queriam simplesmente uma redução das tarifas do transporte público. Uma vez que eles conseguiram atingir o objetivo, né, eles se retiraram, apesar de que outros interesses se misturaram e se deu aquela série de problemas que nós acompanhamos na mídia nacional. Né? É necessário se ter uma crítica, mas também proposta de resolução para quando o conflito chega. Você não pode radicalizar, você não pode querer impor a sua maneira de ser, até porque os governos também têm a sua carta de intenções, a sua linha de propósitos para uma política nacional. E, portanto, o movimento tem que ser flexível e tem que ser plural. Dentre as principais políticas públicas alcançadas como vitória pelos movimentos, nós podemos destacar hoje o orçamento participativo, realizado com muito sucesso em muitas cidades, sobretudo no interior, a valorização do salário mínimo, que hoje, embora ainda seja muito abaixo do que nós queríamos, ainda é muito melhor do que foi em alguns períodos de recessão. Daqui a pouco o professor Adriano Bezerra vai falar um pouco do Plano Real, dos 20 anos do Plano Real, mostrando como ele, de alguma maneira, melhorou alguns aspectos da economia brasileira, o projeto Minha Casa, Minha Vida, o projeto do Pronaf, a redução dos juros, que ainda é algo que a gente persegue para melhorar a economia brasileira, a valorização da mulher e a igualdade de gênero. Hoje a mulher ela tem um espaço maior. Em alguns momentos da história recente do Brasil, a mulher ganhava entre 30% e 40% a menos do que o homem quando ocupava a mesma posição. A transferência de renda e inclusão social, as vitórias do ProUni, né? A expansão universitária dos centros tecnológicos, o programa Brasil Quilombolas, o sistema de cotas, né? Tudo isso agregado ao movimento negro, né? A Rede Cegonha, que faz com que algumas mulheres possam ser melhor assistidas antes de dar o parto, antes de dar à luz, né? A um novo filho. E com tudo isso, minha gente, a gente começa a mostrar a você, a fazer com que você perceba que esses movimentos sociais, eles estão presentes. Esses movimentos sociais, eles se fazem necessários para que a gente possa crescer enquanto nação. Ora, a discussão é, até que ponto um movimento social, ele vai ser benéfico, ele vai trazer conquistas, ou até que ponto esses movimentos sociais, eles só se tratam de interesses políticos e vai nos levar a uma perda de tempo? Querido internauta, querido aluno, você que certamente já participou de alguma manifestação lutando por algum objetivo,
Seja o sistema de cotas, seja a inclusão na faculdade, seja a melhoria na sua condição de vida, é importante que você tenha em mente de que a luta deve sempre continuar. A luta deve sempre persistir. Talvez não de maneira radical, como alguns movimentos pregaram ao longo da história, mas de maneira compreensiva, de maneira cidadã. Não adianta você ir às ruas, tentar conseguir na força, no quebra-quebra, aquilo que você almeja que é justo. Porque uma vez que você destrói, uma vez que você compra um conflito, que você põe em risco até a vida de um companheiro, você vai estar perdendo a sua razão no seu direito de reivindicar. É importante que a gente comece a refletir que o nosso processo de redemocratização, ele deve dar lugar agora às grandes conquistas sociais. Se costuma dizer que o Brasil é um país novo, que nós temos muita história ainda para percorrer, mas o nosso povo, pelo histórico de lutas que aqui nós apresentamos, ele já tem consciência de saber aonde ele quer chegar. Precisamos, sim, de participação política, mas participação consciente. Precisamos, sim, lutar por aquilo que nos é de interesse. Agora mesmo, a manifestação, os movimentos contra a Copa do Mundo, né? Talvez não pelo evento esportivo em si, já que o futebol é a grande paixão nacional, mas levando em consideração que o que foi gasto com a Copa do Mundo, né, e se deixou faltar na educação, na saúde, deve ser lembrado como uma forma de melhorar a condição, né, de todas as pessoas no Brasil. Ninguém vive de estádios somente, ninguém vive de festivais, de alegrias constantes por conta de um resultado. Um povo se faz também com conquistas sociais. Então, nós vamos deixar aqui o professor Sampaio, já aprofunde alguma dessas questões, fale um pouco dos 50 anos da ditadura militar, do movimento Diretas Já, que fez 30 anos, dessas manifestações que antecedem a Copa do Mundo de 2014. Mas antes de chegar até o professor Sampaio, você vai ficar já com uma dica para o seu Enem, colocada por um dos melhores professores de História da Organização Educacional Farias Brito. Na verdade, todos são maravilhosos. Dizer que um é o melhor é, na verdade, deselegante, porque você, aluno Farias Brito, sabe que a nossa equipe é a equipe campeã de aprovação nacional, né? Você vai ficar agora com a dica de Newton Souza para o seu Enem. Até breve e vamos à luta, companheiros!